Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura e essa é a parte 3 do Dicionário da Costura. Se você ainda não viu a parte 1 nem a parte 2, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acessar. Lembrando que as palavras, elas podem variar de acordo com a região que você mora. Então, se você conhece uma palavra por outro nome, mas com o mesmo significado, também tá certo, não tem problema, mas deixa aqui nos comentários pra gente trocar experiências juntos. Nesse vídeo, pessoal, eu prometo não prolongar muito, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque ainda tem bastante palavra pra mim mostrar pra vocês, então eu espero que esse vídeo seja o último, tá? O último da parte 3 do dicionário. E eu espero muito que vocês gostem também, espero de alguma forma poder ajudar vocês com o vídeo. Ah, e não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like para esse vídeo ser recomendado, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e também acesse o blog da Pátria da Costura, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Então é isso e vem comigo! Então vamos começar com a letra N. A primeira palavra é a nesga. Nesga, pessoal, é um tipo de recorte, que eu já vou falar o que é, que a gente vê muito nas saias, tá? O efeito da nesga, ele deixa a saia com maior amplidão, e ele é feito em toda a volta da saia. Então deixa um caimento muito bonito, viu? Eu quero em breve poder ensinar essa modelagem pra vocês e também o corte e costura, tá? Vou deixar uma imagem aqui do ladinho pra vocês terem noção mais ou menos do que é a nesga. Já indo para a letra O, a única palavra, né, que temos dessa letra é a ourela. Antes eu falava auréola, mas é ourela o nome correto. A ourela, pessoal, ela se encontra lá no tecido. Eu falo muito dela aqui no canal toda vez que a gente vai cortar lá no tecido. Ela é a parte do tecido que não se desfia, tá? E é a parte do sentido do comprimento do tecido, tá? É através da ourela do tecido que a gente seguia pelos sentidos do fio, né? Pra gente cortar ou no viés ou no sentido do fio reto. É muito importante saber disso, tá? É aquela parte que tem até uns furinhos, assim, né? Do final que a máquina, né, faz a tecelagem, né, do tecido, acho que é isso que fala. Letra P, o punho. O punho ele é bastante conhecido, né? E nada mais é do que a parte que a gente aplica na barra da manga, né? Então aqui, por exemplo, nessa jaqueta, ó, eu tenho esse punho que foi aplicado, né? Que tem esse botãozinho. Então isso aqui se chama de punho também. Alguns punhos eles são aplicados com ribana, que a gente vê bastante no moletom. Então a gente aplica, né? E ele fica com um efeito de elástico um pouquinho menor, onde também estica, tá? Então esse é o punho. Vamos agora para a palavra pet applique. O pet applique, pessoal, ele é um efeito onde a gente recorta no tecido de patchwork um determinado desenho, coração, sei lá, uma galinha. E esse recorte a gente cola, né, lá no tecido, no seu trabalho, num guardanapo. E aí, para fazer a aplicação, depois de colado, é feito um acabamento em toda a volta desse recorte, que pode ser feito tanto à mão como na máquina, onde a gente faz com um ponto caseado. A próxima palavra é o peitilho, tá? O peitilho, pessoal, a gente vê bastante nas camisas polo, que é essa abertura aqui, ó. Então tem o botãozinho, tá? E ela vai só até aqui a metade, ela não vai até o final da peça. Então esse acabamento aqui se chama peitilho. E eu quero muito em breve poder ensinar esse passo a passo pra vocês. A pence, a famosa pence. Tem muita gente que traz roupa pra mim consertar e fala assim: ai, Patrícia, faz uma pensa pra mim, ou faz uma pinça pra mim. Então tem essas variações aí que o pessoal, né, usam, mas o certinho de falar mesmo é pence. Então a pence, ela é feita em tecidos planos e ela serve para poder ajustar a medida no corpo. Então a gente faz bastante na cintura, na parte da frente, na parte das costas de vestidos. E ela tem a função de o quê? Ajustar o tecido ao corpo. Como o tecido plano ele não estica, então com a pence é possível chegar, né, com um caimento melhor, né, ao corpo, a esse tipo de peça
que tem esse tecido. Prega. A prega ela é bastante conhecida, muito famosa, que nada mais é, né, um efeito que a gente dobra, né? Então, ela pode ser feita das mais variadas formas, dos mais variados jeitos, tamanhos, né? Pode ser feita nos babados, mangas, decotes. Olha, a prega dá para usar em praticamente quase tudo que você imaginar. Ela pode ser feita normal, né, manualmente, ou também tem a ajuda de um pé calcador, que já vai fazendo ali super prático a prega enquanto é costurado. Ele já vai formando e já vai costurando. E aí existem dois tipos de prega, a prega fêmea e a prega macho, tá? Elas têm efeitos diferentes, tá? Eu ainda não ensinei para vocês aqui no canal, mas quando eu for fazer uma peça e tiver esse determinado detalhe, eu vou ensinar para vocês certinho a como medir, né, e a diferença de o efeito de uma para outra. A próxima palavra é a pala. A pala, ela se encontra na parte das costas de uma camisa, de uma jaqueta, de uma blusa. Então a pala, ó, essa parte aqui, ó, a gente tem, né, essa divisão aqui, tá? E essa parte de cima aqui eu tenho a pala, tá? Ela não fica no meio das costas, ela fica um pouquinho aqui, ó, começa um pouquinho para baixo do ombro, tá? E geralmente, ó, aqui temos, aqui, eu acabei de falar da prega, aqui nós temos uma prega fêmea, ó, que sai do meio da pala. Aqui no caso, como é uma camisa masculina, teria que ser uma prega macho, mas tudo bem, né? Aqui fizeram uma prega fêmea. Então, pessoal, essa é a pala. A próxima palavra é o pesponto. Tem gente que fala presponto, tá? Mas aí fica de cada um. Eu costumo falar e conheci como pesponto. O pesponto, ele é uma costura que fica aparente, tá? Ele é feito numa cor diferente para aparecer mesmo. E ele é muito visto nas confecções de jeans. Então eu tenho aqui, por exemplo, na costura lateral dessa bermuda, ó, esse pesponto pequeno. Ele pode ser encontrado, ó, aqui em cima também tem, pode ser encontrado de várias larguras, ou só de um, ó, feito só uma costurinha, tá? Então esse é o pesponto. Tem até na indústria uma máquina que chama pespontadeira, que só faz essa função. E ali o tempo todo fazendo só o pesponto nas peças, tá? Então esse é mais um detalhe muito usado na confecção do jeans. O pé calcador, ou também conhecido como sapatilha, pezinho, sapata, enfim, já vi várias variações do pé calcador, mas o nome técnico dele mesmo é esse, tá, pessoal? Pé calcador, que é aquela parte que a gente encaixa lá na barra do pé calcador, que eu já mostrei lá nos complementos da máquina de costura, e que ele serve para poder firmar o tecido enquanto a gente costura, tá? Ele também serve como guia para a gente poder fazer uma costura retinha. Se você ainda não viu aquele vídeo de truques para costurar na máquina, eu mostro para vocês alguns guias de como costurar na máquina, tá? Também tem aquele vídeo de tipos de pé calcador, né? Onde também existem vários tipos para cada tipo de função. Então é uma pecinha assim, ó, super 10 e muito importante para nossa máquina de costura. Próxima palavra é o pique. O pique ele pode ser feito tanto no molde como também lá na roupa durante o processo de costura. O pique ele serve muito para você fazer um acabamento em que vai ser virado. Por exemplo, virado, né? Como assim? Por exemplo, quando a gente faz a união, né, de dois tecidos e que tem uma curva, quando a gente faz o pique, né, ele assenta melhor essa curva quando a gente vira para o outro lado, né, para o lado do direito. A gente usa também o pique nos colarinhos para fazer os cantinhos, né, para não ficar aquela coisa embolada depois que a gente virar. Então é uma técnica muito importante, muito usada na maioria dos processos de costura, é o pique. Próxima palavra é o passador, ou também pode ser conhecido como passante. O passador é essa parte aqui, ó, da nossa calça, tá? É uma das partes finais que a gente faz para poder aplicar na nossa calça, ou nos vestidos também que tem, né, nas laterais da cintura, que serve pra gente passar o cinto, tá? Então, passador, passante, tá certinho. Peça piloto. A peça piloto, pessoal, é uma
parte assim da confecção muito importante. E para você que é iniciante na costura, é muito importante saber o significado da peça piloto. Ela serve, por exemplo, numa indústria, quando se está criando um modelo novo, um modelo teste, né, de uma criação nova. Então é feita toda a modelagem, todo o projeto, né? E aí, para testar, ver se aquele modelo vai dar certo, se aquele efeito vai dar certo, como vai ser o caimento, é feita uma peça piloto antes. E aí, através dessa peça piloto, é que vai ser possível ver o resultado final, né, daquele projeto, né? E aí sim poder partir aí para confecção e venda. Então é preciso passar primeiro pela peça piloto. Então eu falo também bastante e eu indico bastante em relação à peça piloto que quando nós somos iniciantes, a gente não precisa fazer uma peça definitiva. Claro, a gente fica, né, ansioso de fazer a nossa primeira peça para usar, vestir e tal, aquela coisa. Mas o legal é que quando você é iniciante, você está aprendendo a costurar, aprendendo a modelar, a não comprar tecidos caros, sabe? Compra tecidos para você testar primeiro, ver como que é feito. Então, por exemplo, algodão cru, jeans, até TNT dá para você usar, para daí você fazer testes com a peça, para daí você ver como que funciona primeiro, para daí depois você ir lá escolher o tecido maravilhoso que você quer e aí sim fazer. A peça já conferida, né, já tudo revisada e aí não vai ter problema nenhum, tá? Então, olha, a importância da peça piloto numa indústria e também nos primeiros passos aí da costura é muito grande, tá? Letra R, raglan. Raglan, pessoal, ela é um efeito lá na manga, tá? Onde a manga ela tem um formato na diagonal, ela é mais fácil de ser aplicada, ela é mais fácil de ser modelada, tá? E ela é menos estruturada, tá? Então ela é bastante usada em camisas, bastante usada em casacos. Tem até uma história de que ela era muito usada nas roupas do exército. Eu não lembro por que o motivo, acho que era mais fácil deles fazerem, lá não sei, eu vou procurar depois eu falo pra vocês. E aí de lá veio esse nome raglan, tá? Que é um efeito na manga. Retrocesso, ou também pode ser conhecido como arremate. O retrocesso é aquela costura que a gente faz no começo e no final da costura lá na máquina. É uma costura que vai, vem e volta. Ou seja, para poder segurar bem a costura ali e não deixar que ela se descosture. Em alguns casos, a gente não começa a costura com retrocesso. Às vezes a gente só termina com ele. Mas aí é de acordo com o acabamento, de acordo com o processo, de acordo com o modelo, tá? Mas tem essa principal função aí de segurar e firmar melhor a costura da nossa máquina, tá? Recorte. O recorte eu tinha acabado de falar pra vocês, né? Que ele é bem parecido com... O que eu falei? Que é parecido com o quê? Com a nesga. Então, o recorte ele é feito no processo de adaptação de modelo lá na modelagem. Então, a gente primeiro faz o molde base, né? Altera lá as medidas que a gente quer, né? E aí, a gente começa a fazer o recorte. Isso não é obrigado, é um desejo e é um tipo de modelo diferente que a gente deixa na nossa peça. A gente vê bastante o recorte nas jaquetas jeans, tá? Então tem a pala, tipo assim, várias emendas de costura, de diferentes formatos, que formam o recorte. Como se fosse um quebra-cabeça, tá? E aí depois de juntar esses quebra-cabeça que a gente vai fazer o processo normal de montagem da peça. E aí entra o pesponto também nessa parte. Então é um efeito de emendas que a gente faz aí nas jaquetas. E também dá pra fazer em calças, dá pra fazer aí em diversos tipos de modelo de roupa também. Revel. O revel, ele é um tipo de acabamento que pode substituir o viés. É um acabamento que fica na parte interna da nossa peça e ele pode ser feito nas cavas, nos decotes e também no transpasse. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a como fazer a saia secretária e lá no acabamento da parte do cós eu usei esse acabamento de revel. Então se você ainda não conferiu, vou deixar o card aqui em cima para você acessar e ver mais ou menos como que funciona esse acabamento. Letra S.
primeira palavra dessa letra é skinny. Essa palavra ela não é do português, é do inglês e é um modelo de calça, tá? Então quando você escuta falar calça skinny, significa que essa calça ela é totalmente justa ao corpo, do comecinho até a barra, tá? Então tem esse efeito e é chamada de skinny. A gente pode ver bastante aí que no mundo da costura, várias palavras, ela vem do inglês. E eu já vou falar mais alguma aqui pra vocês. A próxima palavra é sentido do fio, ou sentido do fio reto. Quando você lê, né, essa expressão, ou quando você ouvir eu usar essa expressão, significa que você tem que cortar o seu molde no sentido do fio reto do tecido, ou seja, no sentido do comprimento do tecido. Diferente de quando você ouve falar o sentido do viés, tá? Que muda totalmente o sentido do tecido, e aí você tem que, né, fazer o enfesto certinho de uma forma que mude o sentido. E aí então para você cortar nesse sentido. Letra T. Mais uma palavra vinda do inglês que a gente escuta muito hoje em dia, que é a t-shirt. O que é a t-shirt? É a camiseta, gente. Então muita gente fala, não sei, né, se o jeito certo de falar é assim mesmo, mas t-shirt seria camiseta. Então quando você escutar essa palavra aí no mundo da moda, nos livros, nas revistas, se trata de uma camiseta. A próxima palavra também vem do inglês, que é o trench coat. Trench coat, acho que seria melhor, né, falando. Que é um modelo de casaco, tá? Que lembra bastante o sobretudo. Eu acredito que seria praticamente o sobretudo, né? Que vai até ali quase las canelas. E é aquele modelo de casaco que tem aqueles 4 botões frontais. Então o transpasse dele é maior, já vou falar o que é transpasse, e tem aqueles tradicionais 4 botões na frente, 4, 6, né, enfim, mas segue essa linha aí. E a próxima palavra que eu acabei de falar é o transpasse. O transpasse é o local que é aplicado o botão e também é feito as casinhas de botão. Então o transpasse ele é fundamental nas camisas, tá? Então essa partezinha aqui, ó, é chamada de transpasse. Geralmente eles aplicam a intertela aqui para ela ficar mais durinha e aí também ter mais facilidade de fazer a casinha de botão. A próxima palavra é trama. Quando você ouvir falar, né, nessa palavra ou em algum lugar, significa que é o fio que forma o tecido, né? Então o tecido, quando ele é malha, enfim, não importa se ele é malha, se ele é tecido plano, ele tem uma formação, né? Então essa formação, isso que é formado, se chama trama. Então, por exemplo, quando uma peça ela tá esgarçando, né? Ela tá assim, quase se arrebentando, a gente consegue ter uma visão bem clara do que é a trama do tecido, né? Se a gente for ver a trama da malha, ela é toda, ela lembra bastante uma corrente, né? Por isso que ela estica. Se a gente for ver a trama do tecido plano, é um por cima do outro, assim, sabe? Parecendo uma cestinha formada. E tem os outros tipos de tecido também. Tem tramas que são formadas, né? Teceladas, acho que seria isso, de formas diferentes, né? Então ganha esse nome. Letra V. Tá acabando, pessoal. A primeira palavra dessa letra é a vista. A vista, ela faz conjunto lá com a vista dupla. Então a gente usa bastante quando a gente vai aplicar um zíper numa calça, numa saia, numa bermuda, onde tem aquela costura de J que eu já ensinei esse passo a passo aqui no canal para vocês. Então a vista, ela faz parte do primeiro processo de aplicação do zíper. E aí depois vem a vista dupla, que é essa parte aqui, gente, ó. Aqui temos a vista dupla, que é aquela parte que não deixa a nossa peça de baixo aparecer. E a vista simples, ela fica aqui, ó. Tá vendo? Ela fica nessa parte aqui, onde ela segura a costura do J, tá? Então, ou melhor, a costura do J que segura ela. Vinco. Vinco significa passar lá no ferro. Vincar, né? Eu vou vincar, eu vou passar.
né? A gente vê aquelas calças sociais que tem, né, a marca do vinco, né? Onde a passada do ferro ela é ao contrário, né? Pelo outro sentido, e aí fica aquela dobra, né? Do começo ao final. Que também lembra, e que até a gente faz lá na modelagem da calça. Então a gente tem que indicar o vinco para a gente poder fazer uma modelagem certinha, correta, né? De acordo lá com o processo da calça, que é muito importante você marcar o vinco da calça. Então tem essa questão lá da modelagem, né? E também essa questão de passar ferro, tá? Então vincar, vinco, tem esse significado. E a última palavra, gente, depois eu vou falar de mais umas que eu esqueci, mas é rapidinho. É uma palavra muito conhecida, que é o viés. O viés, ele é um acabamento que pode ser feito do próprio tecido, né, onde a gente corta no sentido do viés lá no tecido e aplica na roupa. Ou também ele pode ser comprado pronto para aplicar. O viés, ele tem várias maneiras de se aplicar. Eu já ensinei várias maneiras aqui no canal. É só você conferir os vídeos aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E é um acabamento muito usado mesmo. Tanto nas confecções, como também em outros lugares, como bolsas, carteiras. É um acabamento que dá um resultado muito bom nas peças, tá? Então esse é o famoso viés. E eu vou falar agora de 4 palavrinhas que eu esqueci, né, de inserir aqui no dicionário. Se encaixa uma lá na letra C, que é o composer. Então, quando você ouvir essa palavra de composer, ou ouvir alguém dizer, eu vou fazer o composer de tal coisa, significa você fazer o quê? Você unir estampas de tecido ou modelos que entrem em harmonia, ou seja, que façam combinação. A outra palavra se encaixa lá na letra R, tá? Que é o refilar. Então, quando você ouvir essa palavra, quando eu falar, significa que você vai cortar, tirar o excesso de tecido dali. A outra palavra muito também usada, muito conhecida, que ela tem variação, é a palavra cerzir, tá? Eu já tenho passo a passo dessa técnica aqui no canal, como fazer o cerzido, tá? Que é uma técnica que a gente faz quando o tecido ele começa a rasgar. Então, por exemplo, nas calças jeans ali na entrepernas, quando tem aquele atrito, o que acontece? Começa a rasgar. Aí a gente vai lá e faz essa técnica do cerzido. Em algumas regiões falam cingir, eu já ouvi falar cingir, tá? Mas aqui eu uso como cerzir. E a última palavra, pessoal, a última mesmo, é o matelassé, que é uma técnica muito bonita, muito usada em peças de acolchoado. Então, por exemplo, quando você pega um edredom, uma colcha, você vê esse trabalhado de matelassé. Eu espero que esteja certo essa forma que eu tô falando. Ela é eu acho ela um pouco confusa. E que lembra também muito o quilting, né? O quilting livre. Só que o quilting, ele não segue, né, as medidas, ele tem formatos diferentes, mas lembra bastante essa mesma técnica também. Bom, pessoal, então, essas foram as palavras do dicionário da costura. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu acredito que não vai ser necessário fazer uma parte 4, né? Mas conforme a gente vai aprendendo, vai trocando experiências, fazendo novos cursos, a gente vai, né, aprendendo mais, aprendendo novos significados. E aí é sempre legal, né, a gente trocar essas ideias, né, e também poder trazer eu poder trazer para vocês. Então, fiquem com os dicionários. Espero que vocês, iniciantes, tenham gostado bastante. Anota tudo aí para você não esquecer, porque essas palavrinhas, elas podem cair em provas, em testes de cursos, viu? E também em testes de emprego, tá? Então, fica ligado aí no significado delas para você não errar ali na hora que você precisar preencher, né, o significado de alguma delas. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fique com Jesus. Ele te ama. Um beijo e até o próximo. Tchau!